Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que alegria mais uma vez nós estarmos juntos para participarmos, de um momento assim da palavra de Deus. Estamos muito felizes. Hoje, durante o dia, passamos um dia na presença do Senhor, trabalhamos, passamos a parte da manhã, estivemos ali no nosso templo, onde celebramos a ceia do Senhor, e muitos irmãos puderam participar, foi uma bênção de Deus. E depois, a parte da tarde, nós fomos nos lares também, levar a ceia para alguns irmãos, ainda resta alguns que deixamos para amanhã, e chegou esse momento em que nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. O assunto que nós vamos falar hoje diz respeito ao dia que nós passamos hoje. Hoje nós passamos o dia, o domingo, conhecido como domingo de Páscoa, conhecido também e celebrado pelos povos, a maioria dos povos do mundo, tanto no cristianismo como no judaísmo também. A Páscoa, ela é celebrada em dias diferentes, mas quase as datas, quase que batem as datas, mas para nós, o cristianismo, foi escolhido esta data, Então nós estamos celebrando hoje o dia de Páscoa. E nós queremos falar então um pouco sobre este assunto com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 22, o versículo 7 até o versículo 20. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao versículo 20, nós vamos ler a palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos dirigir a Deus uma oração para que possamos, então, meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua presença, te louvamos e te adoramos pelo dia que nós passamos, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus servos que hoje participaram do símbolo do teu corpo e do teu sangue, meu Deus querido, pela manhã ali na nossa igreja, Senhor. Te louvamos pela vida dos teus servos, aqueles também que não puderam estar ali conosco. Senhor, pedimos a tua bênção agora pela tua palavra, Senhor, que será ministrada, meu Deus querido, para os nossos corações. Senhor, ajuda-nos, Pai querido, nesta hora. Abençoa, Senhor, e alcança os teus filhos pela tua palavra, através desta live. Bem também, Senhor, como aqueles que serão alcançados depois, Senhor, que estarão vendo este vídeo, meu Deus. Então, abençoa a vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos vendo aí que vários irmãos estão entrando agora já aqui para participar conosco, Estamos vendo aí vários irmãos que estão entrando para participar. Sejam todos vocês, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Que a palavra do Senhor possa fazer morada na nossa vida, no nosso coração, achar guarida nas nossas vidas. Vamos ler então Lucas capítulo 22, versículo 7 até o versículo de número 20. Diz a palavra do Senhor: Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhe respondeu: Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até em casa, ou até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes:
Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti-o entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos falar então um pouco acerca da Páscoa. O que é a Páscoa? Interessante que todos os anos, nos chega este momento, assim, quando está chegando a Páscoa, e nós vemos muita propaganda na televisão, os comerciais falando acerca da Páscoa, mas está sempre relacionada a presentes, a chocolates, a alguma coisa assim. Mas nós sabemos que a Páscoa ela tem um significado muito maior do que tudo isso, não é verdade? A Páscoa não é uma especulação do comércio, não. A Páscoa ela tem um significado especial para nós e ela teve início lá muitos anos atrás, cerca de 3.500 anos atrás ainda, quando o povo de Israel, quando o povo judeus, eles estavam lá no Egito, eles estavam cativos no Egito. O povo de Israel, a nação de Israel estava cativa no Egito e eles estavam para ser libertos do Egito. O Senhor Deus, através de Moisés, enviou Moisés até Faraó, junto com Arão, e foram a Faraó e disseram para que Faraó libertasse o povo do Egito. E nós sabemos, conhecemos a história, os irmãos, a igreja, muitas pessoas conhecem a história, que o povo de Israel estava sofrendo muito, muito mesmo, estavam sendo oprimidos ali no Egito, sofrendo como escravos ali no Egito. E Faraó não quis libertar o povo, é claro, porque libertar os israelitas significaria quase que uma falência em todo o sistema de construção ali do Egito. E então o Faraó estava com seu coração endurecido e ele não liberava o povo. Bom, resumindo, nós sabemos que Moisés, Deus através de Moisés enviou muitas pragas ali. Foram pelo menos 10 pragas que foram cometidas o povo ali no Egito. E mesmo assim Faraó endurecia o seu coração e não deixava com que a nação de Israel saísse, com que o povo de Israel saísse dali do Egito e fosse para o deserto e atravessasse e fosse para a terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Muito bem, como o Faraó endureceu o seu coração, como última das pragas, que na verdade para o povo do Egito foi algo horrível, Para o povo do Egito foi a pior tragédia que o povo do Egito teve, foi essa 10ª praga, que foi a praga conhecida como a praga dos primogênitos. É que o Senhor deu ordem a Moisés para que fosse a Faraó e dissesse: olha, liberta o povo. Ele disse: não vou libertar o povo. Então veja bem, vai acontecer que durante a noite vai passar o anjo da morte e ele vai destruir todos os primogênitos do Egito. Mas eles não deram voz, não deram ouvidos, enfim. E Deus então falou com Moisés, disse: olha, fala para o povo, e o povo faça assim. O povo vai ter um sinal. A Páscoa, ela tem até um significado por causa disso. A Páscoa, a palavra Páscoa, no hebraico, significa Pesach, que significa passagem. Então, passagem do quê? A passagem do anjo da morte que passou durante a noite no Egito para matar todos os primogênitos da terra do Egito. Seja primogênito dos animais, primogênitos dos filhos dos homens, dos egípcios, inclusive do filho de Faraó. Todos morreram naquela noite, com exceção
o povo de Israel. Por quê? O Senhor deu ordem a Moisés e ali foi instituída então a primeira Páscoa. Disse então o Senhor a Moisés: diga para o povo de Israel que eles matem, cada família mate um cordeiro, sacrificam um cordeiro, cada família sacrifica um cordeiro, e este cordeiro, as famílias vão se reunir dentro das suas casas. As famílias ficarão em casa, todos eles guardados ali, e as famílias pequenas vão se reunir com outra família, se juntar e vão matar um cordeiro. Então, para cada casa um cordeiro. E este cordeiro, eles vão comer ele assado com ervas amargas. E com pães asmos também. E eles vão pegar o sangue do cordeiro em que eles sacrificarem. Então, antes de comerem a carne, vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar em ambos os umbrais da porta e sobre a verga da porta. Então, passando o sangue sobre a porta, à meia-noite, eu ordenei para que o anjo passe ali na terra do Egito e destrua mate todo o primogênito na terra do Egito, para que Faraó entenda que eu sou Deus e que o meu povo precisa ser liberto. Então, quando foi ali, os egípcios não deram ouvidos, enfim, o povo de Israel mataram o cordeiro, passaram o sangue sobre a verga da porta e sobre os umbrais da porta, e o anjo da morte passou à meia-noite. E quando ele passou, diz o texto bíblico que quando o anjo passava, ele passava nas casas dos egípcios e ia matando todo o primogênito, desde os homens até os animais. Todos os primogênitos morriam. Mas quando passava sobre a casa dos israelitas, onde eles estavam morando, seja qual for o israelita, se estava a marca do sangue, o anjo passava e ali ninguém morria dentro daquela casa. Então, dos primogênitos dos filhos de Israel, ninguém morreu, somente dos egípcios. E assim, eles compartilharam aquele cordeiro assado, eles comeram, as suas famílias comeram no dia seguinte, e então foi dado ordem a Moisés, para que depois que eles saíssem dali, sempre nessa mesma época, no mês conhecido como mês de Nissan, e então eles pudessem, ali ao 22º, 23º dia, eles pudessem comer então essa Páscoa, e assim celebrar quando eles saíram do Egito, para memorial, que eles pudessem ensinar os filhos de Israel em todas as gerações, explicando o que aconteceu com o povo lá no Egito. Então, a Páscoa para os judeus, ela tem um significado muito importante. Então, desde então, no Antigo Testamento, ela vem sempre sendo realizada. Todos os anos, a essa mesma época, pelo calendário, pelo calendário hebreu, eles comemoravam todos os anos a Páscoa. E ainda hoje, os judeus, eles comemoram a Páscoa. Ainda hoje eles guardam este dia e eles comemoram a Páscoa. Claro que eles ainda estão comemorando o tempo em que o Senhor Deus deu livramento para eles ali da escravidão do Egito. Bom, os israelitas, para os egípcios, como nós dissemos aqui, foi uma tragédia muito grande. Agora, para o povo de Israel, não. Para o povo de Israel não foi uma tragédia. Para o povo de Israel foi uma noite de livramento. Então, se falar de Páscoa, se falar desse dia, dessa noite, dessa passagem do anjo da morte à noite para os egípcios, é muito ruim para eles ouvirem essa história. Mas para o povo de Israel, não. Porque para o povo de Israel foi uma noite de bênção. Foi uma noite de livramento, porque no dia seguinte, Faraó deu ordem para que eles sumissem dali. Disse: olha, vocês vão embora daqui. E falou: olha, que o meu rosto nunca mais contemple vocês. Moisés olhou para Faraó e disse: disseste bem, Faraó, porque nunca mais vereis o nosso rosto. E não viu mesmo, porque dali eles saíram, foram para o deserto.
depois atravessaram o Mar Vermelho. Faraó tentou atravessar, né, com o seu exército também o Mar Vermelho, mas diz o texto bíblico que todo o exército de Faraó sucumbiu ali dentro do Mar Vermelho. E Deus deu livramento ao povo de Israel, que atravessou o deserto e seguiram pelas suas gerações, comemorando então a Páscoa. Bom, a Páscoa, ela tem esse significado para o povo de Israel. Bom, a Páscoa, os israelitas, eles sacrificaram um cordeiro para salvar as suas famílias. Cada família sacrificava um cordeiro. Cada chefe de família sacrificava um cordeiro para salvar a sua família, para salvar os familiares que estavam dentro da casa. Agora, a Páscoa para nós, os servos de Deus, para os cristãos, veja, o nosso Deus, ele é tão tremendo que ele realizou para nós uma Páscoa. Então o nosso Deus, ele sacrificou um cordeiro. Quando Jesus apareceu pregando, João Batista disse ao ver Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Deus, ele é tão tremendo que ele sacrificou o seu único filho pelo nosso resgate, por causa dos nossos pecados, para salvar a todas as famílias da terra. O nosso Deus sacrificou o cordeiro. Ele sacrificou o seu único filho como cordeiro pelos nossos muitos pecados. Bom, como é que os judeus celebram a Páscoa? A Páscoa judaica ainda, ela é celebrada, ainda nos dias de hoje ela é celebrada, é feita um jantar, que tem o nome de Seder. Este Seder, que é um jantar no dia da Páscoa, essa ceia que eles fazem, ela é feita, claro, à noite, e como mencionado, durante o Pesach, que é a Páscoa, os judeus, eles não consomem nesse jantar nada que possua fermento, e assim, todos os alimentos do tipo que tem algum tipo de fermento são vetados deste jantar, certo? Então eles consomem alimentos que não tenham fermentos. Durante o jantar, uma série de alimentos ela é consumida, e cada um desses alimentos que os judeus consomem tem um significado, uma simbologia distinta. Bom, vamos ver aqui o que cada alimento significa. Existem alguns alimentos aqui, os nomes aqui em hebraico, eu vou explicar e o significado para que os irmãos possam entender a Páscoa dos judeus, porque eles celebram, como disse antes, até os dias de hoje. Alguns alimentos, eles têm em especial para participar então deste jantar. Um deles é o matzá. Esse matzá é o pão sem fermento. Esse matzá é um pão que eles preparam sem fermento. Quando eles foram celebrar a Páscoa ali do Egito, a ordem foi dada para que eles fizessem o pão que não fosse levedado. Até porque eles tinham muita pressa em comer aquele alimento. Então não ia dar tempo também para que eles comessem o pão levedado, preparassem, esperassem crescer esse pão. Então a ordem foi dada que eles fizessem o pão sem nenhum tipo de fermento. E assim, os judeus adotaram então como uma tradição para eles, que em todas as suas Páscoas eles também não comeria nenhum tipo de fermento. A partir daí, o israelita em si, né, lá no Antigo Testamento, e depois os judeus também nos dias de hoje, eles não consomem no dia da Páscoa nada com fermento, tá? Inclusive o vinho que eles tomam é um vinho sem fermentação na Páscoa, deixamos bem claro isso, na Páscoa, tá? Então eles não comem o pão ou bebem o vinho fermentado nesse dia da Páscoa, nesse jantar. Então esse matzá é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, como dissemos aqui, quando eles saíram, eles não comeram então o pão fermentado. Eles faziam uma massa muito fina para que eles pudessem cozer essa massa ou assar essa massa bem rápido e pudessem participar muito rápido devido ao tempo que eles tinham para sair. Muito bem. O vinho então era um vinho especial para o Pesach, como nós dissemos aqui, ou para a Páscoa,
e que também não tinha nenhum tipo de fermento, tá? Eram servidas 4 taças de vinho durante o Seder, que era conhecido este jantar. Existe um outro alimento também que é o zeroá. Esse zeroá era um pedaço de osso com carne. Eles fazem isso ainda nos dias de hoje. Eles pegam o cordeiro que eles vão tostar ali, vão assar para comer, e eles pegam um pedaço deste cordeiro e deixam tostar aquele osso, tostar bem com um pedaço de carne, assar bem aquele osso com um pedaço de carne, que é chamado zeroá, que simboliza isso, colocam junto na hora do alimento para simbolizar o sacrifício que eles tiveram lá no Egito. Um outro alimento é o maror. Esse maror era uma raiz amarga. Por que eles iam comer essa raiz amarga? Essa raiz amarga, ela simboliza a amargura, o sofrimento que o povo teve enquanto eles estiveram no Egito, ali fabricando as telhas, fabricando os tijolos, sofrendo ali, né, trabalhando como eles trabalhavam como escravos. Então, essa erva amargosa era para que eles se lembrassem do sofrimento que eles tiveram no Egito e eles agradecessem ao Senhor pelo grande livramento e não voltassem mais atrás. Então, essa erva, eles ainda comem nos dias de hoje, esse maror, essa erva amarga. Alguns comem também um alface por nome de charzete. Esse alface também é utilizado para simbolizar essa amargura. Existe um outro alimento que era uma pasta que eles faziam de maçã, de uva e de nozes. Essa pasta chama-se charosset. Esse charosset, essa pasta, ela serve para simbolizar a argamassa que os judeus, que os israelitas usavam para a fabricação dos tijolos. Então eles hoje, quando eles vão preparar a Páscoa, quando eles vão preparar então o Seder, esse jantar, eles também colocam essa pasta ali para eles participarem, simbolizando aquela argamassa que eles trabalhavam ali no Egito. Uma outra coisa que eles têm no seu jantar também é uma água salgada. Eles têm uma água salgada que é para simbolizar as lágrimas que eles derramaram no Egito, pedindo a Deus que enviasse liberdade para eles, que desse a liberdade para eles, a libertação da escravidão. E o suor também, essa água salgada também simbolizava, ou simboliza, o suor que era derramado pelos israelitas durante a escravidão. Como que eles usam esta água no jantar? Essa água salgada, eles cozinham batatas, né? Eles cozinham batatas e eles comem as batatas com essa água salgada. E quando eles estão participando deste alimento, desse cerimonial, eles estão lembrando na Páscoa tudo o que eles viveram assim ali no Egito. Tem o Betzá. Esse Betzá, também chamado assim, Betzá é um ovo cozido. Eles comem um ovo cozido que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão. Eles inseriram isso aí na Páscoa. Esse ovo, ele foi inserido depois, tá? Simbolizando a esperança que eles devem comer. Como eles tinham esperança para sair também ali do Egito, eles esperavam e eles conseguiram, também eles usam como um símbolo de esperança pela recuperação do templo de Salomão. Até nos dias de hoje, eles na sua ceia, eles põem no seu prato esses alimentos dentro de um prato. Tem vários lugares separados em que eles põem esse alimento e há um lugar especial para esse ovo. Então esse ovo, ele serve para, simboliza a esperança deles na recuperação do templo de Salomão. E também tem um outro significado. Também significa o luto que eles têm pela destruição do templo. Então, ainda quando eles comem este ovo, eles sentem um momento de luto pela destruição do templo e também mostrando a esperança, porque o ovo também fala da vida. Então, eles têm esperança numa vida nova. E para eles uma vida nova, uma vida diferente, uma vida abençoada é a reconstrução do templo que eles perderam, que fora tomado deles, fora destruído. Muito bem, então esses alimentos, eles são consumidos aí então neste jantar que nós citamos
para os irmãos. Assim, eles fazem a Páscoa judaica. Bom, e para nós? E como é a Páscoa cristã? Como é a Páscoa cristã? Nós comemoramos também a Páscoa cristã, mas veja, nós temos uma diferença. Ainda podemos dizer que a Páscoa para nós, ela também tem um sentido de passagem, como se fosse o Pessach lá dos egípcios. Bom, para eles, a passagem fala de passagem do anjo da morte para matar os primogênitos no Egito. Então tem esse significado de Pessach, de passagem. Então nós comemoramos também, mas de uma maneira diferente. Como que nós comemoramos? Bom, nós comemoramos no sentido de passagem, que nós passamos da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, porque a Páscoa para nós os cristãos fala de ressurreição. A Páscoa para nós não trata a morte, não trata dessa maneira a morte do cordeiro em si, mas trata a ressurreição desse cordeiro. Porque o cristianismo, ele não teria nenhum significado importante se não fosse a ressurreição de Cristo. Então Jesus Cristo sim é a nossa Páscoa. O Senhor Jesus, ele nos libertou do pecado. A Bíblia diz que outrora nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, mas o Senhor, pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele nos trouxe vida e vida com abundância. Então nós passamos da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao falar para os seus discípulos, quando ele estava acerca da ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Diz: aquele que crê em mim, ele disse, ainda que esteja morto, viverá. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a vida. Ele ressuscitou e ele, sendo o dono da vida, nos deu vida e nos deu vida eterna. Nós estávamos fadados ao fracasso, à morte eterna. Mas o Senhor nos vivificou. O Senhor nos salvou, perdoou os nossos pecados, a saber, aqueles que o aceitaram como o único e suficiente Salvador. Partindo daí, temos então o direito de vida abundante e vida eterna. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz, o texto diz que nós lemos aqui, que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Bom, o que Jesus fez? Jesus, se vocês repararem o texto aqui, o texto diz, a última Páscoa. Segundo o texto, vamos à epígrafe do texto. A epígrafe de Lucas escreve, na epígrafe do texto assim, a última Páscoa, a ceia do Senhor. Poxa, pastor, então quer dizer que a Páscoa para nós, ela não precisa mais ser celebrada? Irmãos, prestem atenção, queridos que estão ouvindo. A Páscoa para nós, ela não mais precisa ser celebrada uma vez por ano. Jesus sendo a nossa Páscoa, ela pode ser celebrada todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós nos encontramos e participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós celebramos uma Páscoa. Jesus, veja, a última Páscoa, e aí diz a ceia do Senhor, porque naquela noite o Senhor Jesus Cristo, ele mudou. Diz o texto que Jesus, na noite que foi traído, ele conversou com os seus discípulos, e primeiro, ele disse, os seus discípulos perguntaram, onde nós vamos comer a Páscoa? Onde nós vamos preparar a Páscoa? Jesus falou, olha, vocês vão até a cidade e vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água na cabeça. Vocês entrem na casa em que aquele homem estiver carregando o cântaro de água. Chegando lá, vocês conversem com o dono da casa e pergunte assim, o meu mestre mandou perguntar, onde está o cenáculo mobiliado em que eu hei de celebrar a Páscoa com os meus discípulos? E a Bíblia diz que os discípulos fizeram exatamente como Jesus fez e achou aquela casa e falou com o dono da casa. E o dono da casa preparou deixou, a Bíblia diz que arrumou um cenáculo mobiliado, um lugar pronto, mobiliado, em que Jesus se reuniu com os seus discípulos para partir a Páscoa, para comer a Páscoa. Porque Jesus diz, onde comeremos a Páscoa? Reparem que se vocês olharem, Jesus estava justamente nesse jantar que nós citamos aqui.
Jesus então, ele se reuniu com os seus discípulos para o Seder, que é o jantar dos judeus. Jesus se reuniu para o Seder, para a comemoração da Páscoa. E quando foi para participar deste jantar, Jesus mudou as coisas. Ele parou com os seus discípulos e ele mudou todas as coisas. Jesus não pegou todos os alimentos e fez todo o ritual da Páscoa, não. Jesus diz o texto que ele pegou o pão, Jesus deu graças ali, estavam todos reunidos, e ele tomou o pão, e a Bíblia diz que havendo dado graças, ele deu graças ali por aquele alimento, e disse, havendo dado graças, ele partiu o pão, e ele deu para os seus discípulos comerem. E quando os seus discípulos comeram aquele pão, o Senhor Jesus Cristo disse então aos seus discípulos, após ele cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vocês não vão mais beber ele assim, até estarem comigo lá no reino de Deus, até estar no reino de meu Pai. Um dia nós vamos participar junto lá. Não que os discípulos não comeriam depois, mas não mais comeriam com ele, senão com ele depois no reino dos céus. E Jesus Cristo distribuiu então aquele cálice, mas aquele cálice não estava mais simbolizando o chamado antigo pelo salmista, o cálice da salvação, que era servido uma vez por ano na Páscoa, para lembrar o sangue do Cordeiro que foi derramado lá e colocado nos umbrais da porta para dar livramento para o povo de Israel. Não, Jesus disse, este sangue não é o sangue do Cordeiro. Jesus mudou a Páscoa. Ele diz, este pão aqui, ele é o meu corpo que é entregue por vós. Vocês façam isto sempre em memória de mim. E ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o meu sangue que foi derramado por vocês, é o sangue da nova aliança. E para a confirmação desse ato, o apóstolo Paulo, ao instituir, após Jesus morrer, depois ressuscitar, após Jesus instituir para os seus discípulos, quando foi derramado ali no Pentecostes, a Bíblia diz que foi derramado o Espírito Santo e foi pregado e a igreja começou a crescer. E aí nós olhamos em Atos 2, a partir do versículo 30, 33, 34 ali, também no versículo 4, que a igreja ela se reunia e sempre ela estava participando junto na comunhão e no partir do pão. Eles sempre partiam o pão e a Bíblia diz que haviam neles, todos eles não tinham nada, eles tinham tudo em comum, eles pensavam uns nos outros e eles agiam assim com singeleza de coração, e eles iam caindo na graça, e a igreja ia crescendo porque o Senhor ia dando crescimento à igreja. Aí lá na frente nós vemos o apóstolo Paulo, ao instituir a ceia para os irmãos em Corinto, o apóstolo Paulo, ele lembrando do texto aqui referido por Jesus, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a seguir ali, Paulo disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, fazendo relação aí à noite do Seder, do jantar da Páscoa, veja, ele não disse, olha, o Senhor Jesus se reuniu e comeu a Páscoa com seus discípulos, e então agora nós vamos celebrar a nossa Páscoa. Não, o apóstolo Paulo disse, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, para celebrar a Páscoa com seus discípulos, ele diz, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E disse Paulo, de semelhante modo, ou semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento, uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Porque vocês agora, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês não vão estar mais comemorando o Pessach. Vocês não vão estar mais comemorando, fazendo o jantar, para vocês comemorarem a Páscoa. Todas as vezes que vocês comerdes do meu corpo e beberdes do meu sangue, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Não a morte de alguém que morreu como muitos homens líderes do passado morreram, mas como alguém que morreu e ao terceiro dia, no domingo, ressuscitou.
ressuscitou. E isto, irmãos, é a coisa mais fantástica do cristianismo, é isso. O nosso Senhor ressuscitou e Ele subiu aos céus e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Então, a ordenança da igreja, então, é que nós participamos sempre da ceia do Senhor. Jesus diz: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. As pessoas que não participam da ceia do Senhor, ele vai enfraquecendo e vai morrendo e vai se distanciando, e ele vai falecendo, desfalecendo e falecendo, e morre. Morre espiritualmente, fica separado de Deus. Então veja, então há uma ordenança para que nós participamos sempre. Então a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. A Páscoa, então, para nós resumirmos aqui, a Páscoa ela teve fim para dar início à Santa Ceia. Hoje se comemora a Páscoa apenas por tradição. Inclusive nós sabemos que numa dessas tradições, por exemplo, o cristianismo acabou. O cristianismo, eu falo do cristianismo de forma universal, né? Foi trazido ali pelo catolicismo, lá pelo concílio de Nicéia, ano 400 e alguma coisa ali depois de Cristo, né, que teve esse concílio. Eles mudaram algumas coisas, a adaptação da Páscoa para o cristianismo, e ainda se celebra, o cristianismo celebra a Páscoa, uma vez por ano se celebra a Páscoa, e fica todo esse negócio. E inclusive um dos elementos do culto judaico que foi trazido para o cristianismo foi essa cultura do ovo, por causa da esperança, que mais tarde veio se transformar em presentinhos, em ovos de chocolate. Inclusive em alguns países as pessoas cozinham ovos e escondem nos lugares para que as pessoas possam procurar, porque nesse tempo eles faziam também assim, um alimento que eles serviam uma parte do alimento na mesa e outra parte escondia, para que as crianças procurassem esse alimento, e a criança que achasse o alimento ganhava um prêmio, ganhava um presente, era feita uma comemoração com essa criança. Então eles trouxeram essas tradições, e isso foi crescendo, ganhando muito corpo. Quando nós éramos pequenos, por exemplo, era normal, nós não tínhamos essa cultura que nós temos hoje bíblica, né, sobre a ceia do Senhor, sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu lembro que os pais faziam isso, cozinhavam ovos no dia de Páscoa e davam às crianças, escondiam, pintavam eles para esconder para as crianças, que não se tinha chocolate naquele tempo, pelo menos não se tinha notícia no lugar onde nós morávamos. Mas aí, crescendo, e com o tempo o povo foi adotando isso, e hoje Páscoa virou um coelho que traz ovos para as pessoas, né? E as pessoas ficam ali atrás de presentes e chocolates e se esquecem do verdadeiro sentido da Páscoa. Então a Páscoa para nós, servos do Senhor, ela foi então substituída pela ceia do Senhor. Sim, nós temos a Páscoa como significado, que foi o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós na cruz do Calvário, e ele ressuscitou, e ele nos deu vida, nos deu um livramento do Egito que nós vivíamos. Também tem esse significado. Mas para nós, não resolve nós reunirmos uma vez por ano e fazermos um jantar e celebrarmos uma Páscoa. Não. O que resolve para nós é todas as vezes que nós estivermos na presença do Senhor, nós temos que nos lembrar que o Senhor nos tirou daquele mundo de escravidão. E como nós celebramos isso? Nós oramos e nós consagramos os elementos, né? Nós consagramos os elementos, o pão, que o lugar do corpo, e também o cálice no lugar do sangue, como símbolo do sangue de Jesus, e nós participamos. E simbolicamente, quando nós participamos, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então hoje se comemora apenas por tradição, mas não porque Jesus ratificou. Na verdade, a Santa Ceia é a celebração que todo cristão deve celebrar, pois esta sim foi deixada por Jesus em lugar da Páscoa, conforme Mateus
17, 26 a 30, conforme Marcos também no capítulo 12, conforme Lucas também escreveu aqui também no capítulo 22, de 7 até o versículo 20, e Paulo citando e tantas outras passagens bíblicas. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que vocês tenham passado um dia maravilhoso. Nós hoje tivemos celebração na ceia do Senhor em todo o campo eclesiástico de Maringá. O nosso pastor foi muito feliz em reunir o ministério, em conversar com os irmãos, e hoje todas as nossas congregações aqui em Maringá, nós fizemos a ceia pela manhã, claro, com todo cuidado, não nos reunimos no templo, apenas consagramos ali os elementos, e os irmãos passaram e pegavam a sua ceia, participavam e iam embora, de um em um, e assim foi uma maravilha. Os irmãos puderam participar da ceia do Senhor. Os irmãos de mais idade nós estamos levando nas casas para que eles possam participar também. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que puderam participar nesses dias. E aqueles que não participou, amem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Amem a vinda do Senhor Jesus. Você será arrebatado na vinda do Senhor Jesus Cristo, se você estiver de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, eu quero nesse momento fazer menção aqui, meus irmãos, antes de nós orarmos, o Tiago Brito, meu filho, que está de aniversário hoje, né? Hoje os meus filhos estão de aniversário, irmãos. No dia da Páscoa, né? Meus filhos estão de aniversário. Não vou falar a idade, porque a minha filha já está olhando ali. Diz que não pode. Ela e o Tiago, estão completando, não posso falar. Eles são gêmeos, e hoje fazem aniversário. Amém? Então vamos orar por eles também. A Aline também, minha nora. O irmão Oséias Felinto, lá de São Paulo, olha só, de Santos, São Paulo, está aqui participando conosco também. Deus abençoe, irmão Oséias, um grande abraço, viu? Sucesso no seu ministério, no trabalho de recuperação que o irmão tem feito aí em Santos e São Paulo. Enfim, que Deus abençoe o centro de recuperação que vocês têm aí, as igrejas onde o senhor é pastor presidente. Deus abençoe pastor Oséias, também a Berenice de Freitas Agnello, Esther Freire, Fernando e Thalita, nossos cooperadores, a irmã Eliana Brito está aqui online, José Pereira, meu cunhado, obreiro na presbiteriana renovada, ele e a minha irmã Isabel. Tem mais aqui, acho que é a irmã Ivanice, Denipote, que está aqui também, o irmão Gerson, a irmã Ana e o Vânio também. Vânio, Deus abençoe, obreiro do Senhor ali no Parque Hortência, Eu tive o privilégio de servir esse casal como pastor. Irmã Maria Luísa, o Murilo também, e o irmão Murilo Nazário, sua esposa, que benção, olha aí, o irmão Guilherme Henrique, o Johnny Felipe está aqui, o Max Giovanni, meu genro, a Isabela Fontana, a irmã Jomelice, quem mais? A Aline, Tiago Garcia, olha o nosso Tiago, nosso cooperador também, líder da mocidade, junto com o Fernando, também estão assistindo. A irmã Maria Tereza, a irmã Andréia Paíncio também está aqui assistindo. Enfim, são irmãos que estão aqui participando, irmãos, Esses irmãos, a irmã Dejanete, o pastor Márcio também, que estão aí assistindo também aí através dessa live. Enfim, muitos outros irmãos que estão chegando aqui, olha, está chegando para nós aqui outros irmãos. Pastor Jeremias, meu querido amigo pastor Jeremias também está aqui. O irmão Adenilson Vicente, enfim, outros irmãos que estão aqui, Rosângela, irmãos que estão participando nesse momento. Deus abençoe todos vocês. Certamente muitos outros vão entrar ainda ali para estar vendo o nosso vídeo, compartilhando. Ajude para que a palavra do Senhor ela continue seguindo avante. Irmãos, Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, não vamos temer o mal. O Senhor Jesus está conosco. Vamos confiar no Senhor, viu? A nossa esperança não está num governo melhor. Irmãos, nós temos e nós esperamos os governantes. Nós esperamos, por exemplo, na cura
para essa enfermidade tão terrível que está assolando as nações em todo o mundo. Nós esperamos sim, mas a nossa esperança real, ela está na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é servo de Deus, ame a vinda do Senhor, participe sempre da ceia do Senhor, tenha comunhão com o Senhor, adore a Deus em todo o tempo, aproveite o tempo que você está agora na tua casa para meditar, para conhecer mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos os lares dos irmãos, Deus abençoe a todas as vidas que nos ouvem. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus em cuja presença estamos, te agradecemos, ó Deus, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado, de poder, meu Deus, nessa noite participar deste momento, deste culto, desta palavra, meu Deus querido, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, que estenda a Tua mão de poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão agora, Senhor, online, participando conosco, daqueles que já entraram, já saíram, daqueles que vão entrar ainda, Senhor, para assistir, meu Deus querido, a este vídeo e poder participar, Senhor. Meu Deus, que os Teus filhos possam receber a mensagem da Tua palavra, que ela possa achar guarida nos corações e o Senhor possa nos edificar a cada dia. Senhor, envia, meu Deus, do Teu poder, o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa os lares, meu Deus, alcança os Teus servos agora. Senhor, cura aqueles que estiverem enfermos. Dá, meu Deus, esperança para aqueles, meu Deus, que estiverem desesperados por algum problema. Senhor, soluciona os problemas, prospera os Teus filhos com toda sorte de bênção, Pai. Abençoa em especial o Tiago e a Aline, meus filhos, que completam o aniversário, meu Deus, neste dia, Senhor. Pai, abençoa, dá saúde, dá força, dá graça a eles, Pai. Em nome de Jesus oramos. Alcança as vidas pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.